Então, nessa tabela, meus amados, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no número que seja conveniente para nós. O que nós vamos fazer? A gente vai colocar, se são 5.000, a gente vai colocar de 1.000 em 1.000. Muito bem. Volta para a nossa tabelinha. Repara que o eixo Y, olha, de pezinho. Você tem uma porrada de linha. Tem mais do que 12 linhas, não tem? Soma aí, quantas linhas tem? Doze. 12? Opa, é a quantidade certinha que eu preciso. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a tabela? Olha para mim. Nós vamos pegar aqui e vamos fazer aqui, compridona. Tá enxergando aí? Todo mundo enxergando. Beleza. Bom, aqui é o meu Y. O que eu vou colocar no meu Y, galera? Qual é o dado que eu vou colocar? Quantidade. Perfeito, alinhar. Então, aqui vai ser a quantidade. Professor, sobe um pouco mais a câmera. Sei o quê? Sobe um pouco mais a câmera. Obrigado. Aqui é o meu eixo X. O que eu vou colocar no X? O que vocês numeraram? Os biomas. Biomas. Top. Então, meu X é biomas. Gente, presta atenção em mim. Numa tabela, sempre tem que ter o que é o Y, quantidade. E o que é o X, biomas. Perfeito. Agora eu vou colocar a minha escala nos meus biomas. Então, olha lá. Vamos colocar os números. Então, tem Ontem a gente 2, fez de 1.000 em 1.000. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, olha para mim, é o 0. Aqui eu vou pular 1. Vou colocar o 1.000. Pulo um quadradinho e coloco 1.000. Na verdade, esse aqui eu não vou colocar número, mas que número seria esse primeiro tracinho? 100? Metade de 1.000. 500? 500. Tá bom? Aí pula 1, vou colocar 2.000. Pula outro, 3.000. Pula outro, 4.000. Pula outro, 5.000. Pula outro, 6.000. Professor, mas vai até os 5.000. Tá bom, deixa os 6.000 lá, bonitinho. Professor, tem uma dúvida. Fala, gata. Na tabela da quantidade de animais em extinção, tem menos de 500. Então, aí a gente vai pegar, ó, aqui, ó, que é 500, vai ser metade. Ah, é. Tá bom? Eu vou fazer um com vocês, tá? Calma aí. Bom, agora preste atenção. Aqui embaixo eu vou colocar os valores. Aqui, 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 aqui. Aqui não vou colocar mais não. Olha aqui para mim. Vou pular 1. Esses dois aqui, ó. Eu vou colocar o número 1. Eita, o que era o número 1 mesmo? É Amazônia? Amazônia, topzão, Ana. Vocês colocaram lá na tabela de 1 a 7. Eu não vou escrever Amazônia, não vai caber na tabela. Coloco o número 1. Muito bem. Agora eu vou na tabela. Qual é a quantidade de animais? Não é em extinção. Quantidade de animais? 5.070. 5.070. Bom, 5.000 está aqui. É um pouquinho mais. Então, olha aqui para mim. Eu vou subindo. 5.000, vou colocar um cadinho mais. E vou descer. Aqui eu vou pintar de uma cor achurada. Essa é a minha cor. Show de bola. Muito bem. O que é essa coluna? Caatinga. Ah, não, essa daí é da Amazônia. Quantidade de... Quantidade de espécies por bioma. Legal. Agora volto para a minha tabela. Qual é a quantidade de bicho ameaçado em extinção? 180. Tá, olha para mim agora, por favor. Entre o 0 e o 100, metade. Esse cara é 500. Olha para
para mim, por favor. Se eu dividir esse cara no meio, é 250. É um pouquinho abaixo dele. Essa minha tabela, eu vou pintar de preto. Olha a quantidade de bichos que tem em extinção na Amazônia. Quase não tem. Graças a Deus. O ideal era se não tivesse nada, né? Tudo bem. Esse era o ideal. Tá bom? Tranquilo? Já pode fazer, ou você eu vou vai fazer querer mais que a um gente com faça você. depois da aula? Vamos fazer mais um. Eu vou fazer a caatinga. A caatinga é o número 2. Quantas espécies tem? 1182. Então, ó, vou pular uma linha e vou colocar aqui. Aqui é o meu bioma 2. É a minha caatinga. A Rafinha leu que tem 1182. Bom, aqui é 1000. Aqui é 1500. 1250, um pouquinho menos. Então, vou subir aqui assim e vou traçar para cá. Olha que essa minha coluna é da mesma cor da outra, hein? É a quantidade de animais, tá bom? Show? É quanto mesmo? 1000 e pouco, né? 1182. Um pouquinho para cima de 1000, Brunão. Aí não tem como ser muito preciso. É mais ou menos, não tem jeito. Na verdade, para ser extremamente preciso, a gente precisaria de uma folha milimetricamente, tá? Que a gente não tem. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode. E depois, de animal em extinção, quanto tem? Animais em extinção, 125. 125. É um pouquinho menos que a Amazônia. Então, vou colocar o meu gráfico aqui um pouquinho menos. Vou pintar ele de preto e mostra a minha quantidade de animal em extinção. Beleza? Beleza. Tranquilo? Vocês conseguem terminar isso, né? Sim. Tá bom? Não vou fazer isso agora. Eu vou deixar isso para que depois vocês façam, porque a gente vai dar sequência no nosso conteúdo. Beleza? Tá. Então, na verdade, eu queria ter terminado isso ontem, para ontem vocês terminarem em casa. Mas não deu tempo, a aula acabou, não tem o que a gente fazer, né? Tá bom? Inclusive, eu estava falando, aí eu perguntava, ninguém respondia, falei, mas que povo mal educado. Eu ia ver, a aula acabou, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Então, tá bom. Vocês estavam em silêncio, eu falei, aí eu perguntei, que número que eu ponho aqui? Ninguém respondia. Eu falei, oh, meu Deus, vou ter que olhar. Quando eu olhei, a aula tinha acabado. Eu falei, tá bom. Bom, vamos lá. Então, observando os dados da pesquisa, é possível concluir que das 12.526 espécies de animais avaliados na Mata Atlântica, é o segundo, coloca aí, segundo maior em diversidade. Mata Atlântica. Professor, mas como é que eu vou saber isso? Olha a página 87, por favor. Depois da Amazônia, qual é o bioma que tinha mais bicho? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Colocou o segundo, tá bom? Mas tem mais de extinção. Não, aí com certeza, né? Isso é com certeza. E ele deve falar isso. E também é possível concluir que é o primeiro em quantidade de espécies ameaçadas em extinção. Show de bola. Mas, professor, como que tem menos que a Amazônia e tem mais bicho em extinção? Não, na verdade, o que acontece, gato? Ele tinha mais. Hoje não tem tudo isso. Ah, tá. Tá bom? Na verdade, isso era uma estimativa. Tinha. Hoje não tem mais. Mesmo porque, Bruno, com 7% da Mata Atlântica, ela não consegue ter 4.000 e poucas espécies de animais. A área é muito pequena para a quantidade tão grande de animais. Tá bom? Então, isso era antes da devastação. É uma estimativa. Beleza? Bom, página 88, verificando. O Filipão está pedindo para entrar de novo. Verificando a sua compreensão, diz lá, o gráfico de barras abaixo mostra as atividades que causam a degradação do habitat no habitante da Mata Atlântica. Muito bem. Levando a fauna desse bioma à extinção pela redução do seu habitat natural, além de mostrar a quantidade de espécies prejudicadas de acordo com o tipo da atividade. Presta atenção.
Por que que hoje a Mata Atlântica é o bioma que tem a maior quantidade de animais em extinção? Por causa da Porque devastação. onde morar. Gente, você É. tira a casa dele, o bicho vai morar onde? Não tem. Ele não tem onde procurar comida, ele não tem o seu habitat. A gente invadiu o habitat dele. Você quer ver que outras coisas que eu fico louco? Às vezes o aluno fala para mim, nossa, professor, eu fui para um sítio lá, cheio de pernilongo e tal. Filho, não é o pernilongo que está invadindo a sua casa, é você que está invadindo o território do pernilongo. Então, se você vai para um campo sabendo que o bicho mora lá, o que você vai fazer lá? Lá é o habitat dele, né? Mas, enfim, né? Então, a Mata Atlântica, ela entra, infelizmente, né, com essa quantidade de animais em extinção, de acordo com a perca de habitat. Perdeu o habitat por quê? Exploração. Perdeu o habitat por quê? Devastação, construção de casas, edificações, indústrias e tudo mais. Além da exploração de madeira. Então, se tira madeira para fazer móveis, utilizar na construção civil e por aí afora, tá? Bom, vamos lá. Vamos interpretar o gráfico? Toda vez que a gente vê um gráfico, a gente tem que interpretá-lo. Vamos interpretar. Primeira coisa que eu vejo no gráfico é o título. Quantidade de espécies prejudicadas de acordo com os vetores de pressão. Ou seja, de acordo com a atividade, os animais são prejudicados. Muito bem. Agropecuária. O que é agropecuária? Criação Mistura de agricultura com pecuária. Na verdade, agropecuária é plantação e criação de gado. Então, é a união dos dois, né? Então, essa atividade devastou lá 342. Então, o número de espécies que morreram por causa da agropecuária foi 341 espécies. Porque eles fazem tipo queimadas, né? Entra tudo junto, né? Depois, expansão urbana, construção de casa. Quantas espécies foram devastadas? 247. Então, para os caras morarem lá nesse ambiente, obviamente eu devastei 247 espécies. Poluição causou lá a extinção de 129 espécies. Queimadas, Brunão falou lá em cima, né? Falou no começo. 96 espécies. Turismo desordenado. Tem turismo que é ecológico. Você não mata, não tira o bicho de lá. Agora, esse não é, né? Qual seria? Na verdade, esse cara, você vai devastando, por exemplo, entra numa mata para acampar, acaba matando os bichos que estão lá e por aí afora. Tá? Então, isso seria um turismo desordenado. Tá? Causou 78%. Produção de energia, 70%. Então, a gente pode perceber... Ô, inferno! A gente pode perceber que a atividade que mais causou devastação, qual foi? Agropecuária. E a que menos causou devastação? Produção de energia. Produção de energia. Agora, vimos lá o gráfico de barras, que mostra a atividade causada pela degradação da Mata Atlântica, levando em consideração o bioma pela redução do seu habitat, além de mostrar a quantidade, obviamente, de prejuízo. Letra A. Com base nas informações do gráfico, construa uma tabela que relaciona o número de espécies afetadas e seus respectivos valores de pressão. Nós vamos ter que fazer isso no seu caderno. Repara que ele deu a opção inversa agora. No exercício passado, no segundo exercício, ele te deu a tabela e pediu para você fazer o gráfico. Agora ele te deu ao contrário. Ele te deu o gráfico e pediu para você fazer o quê? Tabela. A tabela. Vamos lá fazer? Então, vamos lá. Quanto tempo falta? 7 minutos. Se eu ficar de zóio, senão eu fico perguntando, vocês não respondem, acabou a aula, né? Então, vamos lá. Tabelinha, vamos construir uma tabela. Quantas linhas? Não sei ainda, professor. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o título dessa tabela. Como que é o título? Devastação de animais? Ou vamos dizer, animais em extinção? Pode ser. Animais
em extinção. Da onde que é esses dados? É da Amazônia? Mata Atlântica. Ah, eu tenho que colocar, então, Mata Atlântica. Muito bem. Bom, quais foram os dois dados que a tabela te deu, galera? O tipo da atividade e o número Número de espécies e vetores de pressão. Perfeito! Ele te deu dois dados. Olha o que eu vou fazer. Dividir em dois dados. Aqui eu vou colocar qual que é o quê? Vetores de pressão. Vetores de pressão mesmo? Pressão. É isso mesmo. Vetores de pressão. E do outro lado eu vou colocar o quê? Número de espécies. Perfeito. Número de espécies. Legal. Vamos começar na ordem que ele deu? Agropecuária. Agropecuária. Quantos bichos morreu? 341. 341. Segunda. Expansão urbana. 247. Expansão Urbana. Quanto, Merilidson? 247. 247. Qual é a próxima? Poluição. Poluição. Quanto? 129. Entenderam o que é fazer? Sim? Mão na massa. Pode arrepiar. Termina a tabela. Professor, eu fiz a tabela menor, não vai caber tudo. Vou. Ei, Brunão, meu. Eu falo para vocês, esse negócio de estatística é bem simples, galera. Bem simples. Assim. Falta muito aí ou não? A minha tabela. Não, Não. a tabela já acabou. Mas eu vou passar alguma coisa. Vou fazer o seguinte, falta 2 minutinhos para terminar a aula. Vou terminar essa aula, a gente volta depois do intervalo, tá bom? Tá bom. Beijo, Valeu, meus amores. professor. Tchau, até Tchau, daqui a pouco. professor. professor.